Olá, queridas e abençoadas famílias, graça e paz. Mais um encontro preparado pelo Senhor e este é o 24º dia. Estamos indo bem. E depois, quando chegarmos no 31º, não vamos parar, mas sempre nós vamos clamar: venha, Senhor, o teu reino e manifeste sobre nós a tua vontade. Esta semana tem sido especial porque nós estamos buscando a manifestação do reino nas pequenas coisas, nas coisas rotineiras, como comer, vestir, servir, os relacionamentos diários, aquelas coisas pequenas que às vezes passam desapercebidas, mas que nestes detalhes nós podemos demonstrar as virtudes do reino. Portanto, o tema de hoje é: sirva como Jesus serviu. E os textos bíblicos de referência para a edificação das nossas famílias neste dia estão no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17, e também em Marcos 10 e 45, capítulo 10, verso 45. E o meu destaque é exatamente esse, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Leia comigo, que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos refletir sobre esta verdade para que este valor e este princípio do reino esteja manifestando-se dentro dos nossos lares. Jesus Cristo definiu o seu propósito, ele definiu a sua tarefa enquanto Filho do Homem na terra. Ele veio servir e dar a sua vida. Foi ele quem declarou esta verdade e ele demonstrou muita disposição desde a sua infância até a sua idade adulta, quando foi à cruz do Calvário. O tempo todo ele estava manifestando as obras do reino através das atitudes práticas do servir. Isto é precioso e maravilhoso. Sabe o que eu gosto de pensar? Que quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, num momento muito importante, às vésperas de se entregar por nós na cruz do Calvário, um episódio chama muito atenção, porque ele precisava administrar um conflito com os seus discípulos. Ali havia aparentemente uma disputa em quem seria o maior, quem seria o mais importante. E Jesus poderia então ter feito ali, para amenizar aquela situação e aquela disputa, ele podia ter feito um sermão, podia ter dado, quem sabe, uma bronca santa nos seus discípulos, com toda a autoridade que ele tinha como mestre, mas a atitude dele nos chama a atenção. Ele pega uma bacia com água, ele cinge-se de uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esta atitude de lavar os pés marcou para sempre o ministério de Jesus e ele terminou aquele ato que é muito mais do que uma cerimônia, mas uma experiência profunda. E ele mesmo disse: eu dei o exemplo para que vocês façam igual. Então hoje é dia de nós lavarmos os pés uns dos outros, de nós servirmos com atitudes práticas uns aos outros. E é interessante pensarmos que Jesus se curvou nos pés dos discípulos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele lavou os pés dos discípulos e quando terminou e se levantou, continuou sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta atitude tão humilde e este exemplo tão maravilhoso de Cristo em se humilhar, em servir, em lavar os pés, não o diminuiu em nada. Pelo contrário, evidenciou o propósito, evidenciou o princípio e a verdade do reino. Então ouça, ele lavou os pés como rei e quando levantou, continuou sendo rei. Este ato de humildade não anulou quem ele era. Pelo contrário, evidenciou quem ele era e o propósito pelo qual ele veio. Ame sua família através de atitudes práticas. Pequenas atitudes de servir podem demonstrar amor prático uns aos outros. E o segredo aqui não está no tamanho da atitude, mas às vezes na singeleza da gratidão
do ato de se demonstrar um ao outro, eu me interesso por você, eu tenho um carinho por você, eu amo você, por isso eu vou lavar os seus pés. Vamos orar juntos e pedir a virtude, a unção, a graça, esse coração humilde como de Cristo sobre nós nesses dias. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez por tão grande amor demonstrado a nós através de Jesus. Nós reconhecemos que a tua glória está revelada na face de Cristo e que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que neste ato de humildade, de singeleza, de simplicidade, mas ao mesmo tempo tão poderoso, assim como Cristo se prostrou e serviu e lavou os pés dos seus discípulos, que haja em nós este coração humilde, este coração ensinável, este coração disposto para poder servir e abençoar uns aos outros pelo ato de servir, pelo ato de amar, não pelo ato de se engrandecer ou de querer algo em troca. Eu clamo também neste momento que dentro desta casa, neste casamento dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se manifeste também cura e libertação. E todas as mágoas e feridas e bloqueios e resistências que impedem de servir um ao outro sejam retirados pela unção do teu Espírito derramado dentro desta casa. Que não haja, Senhor, aquela resistência da mágoa e do orgulho, dizendo, eu não vou fazer, eu não vou me rebaixar, nunca que eu vou servir e lavar. Mas que haja entre nós humildade, disposição, a alegria, conforme diz na tua palavra, que tudo que nós fazemos aos outros é como ao Senhor e para a glória do teu santo nome. Então venha teu reino sobre nós e se estabeleça este propósito e este princípio tão precioso e tão especial dentro desta casa. É o que oro no poder e na autoridade do nome de Jesus. E em concordância nós dizemos amém e graças a Deus. E antes de nos despedirmos, quero deixar para você uma atitude prática para hoje. Busque diariamente as oportunidades para servir. A questão aqui é demonstrar interesse, ok? Não é a atitude em si, nem a grandeza dela, mas demonstre interesse pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que estão dentro da sua casa, que estão mais próximas de você. Lembre-se, reúna sua família para o culto doméstico e também reúnam-se como famílias para juntos nós congregarmos nos nossos cultos semanais, porque isso vai fortalecer a nossa fé, vai manifestar a virtude, a unção do Espírito Santo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio de vocês. E a presença do Senhor é que nos fortalece. Vamos servir como Jesus serviu, com um pouco mais de disposição, com humildade e com o coração também pronto a demonstrar interesse uns aos outros. Continuem abençoados e fortalecidos no Senhor e, se Ele permitir, nos encontramos amanhã. Um grande abraço, permaneçam abençoados.